Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho numa figura que, olha, é central, mas muitas vezes fica meio nas sombras ali do Novo Testamento. José de Nazaré. Exato. Uma figura fascinante. A nossa base aqui é um artigo bem detalhado do Teológico.club. José de Nazaré, o pai terreno de Jesus, escrito pelo Diego Pereira do Nascimento. A ideia é explorar a Bíblia, o contexto da época, a teologia por trás e o caráter desse homem chamado Justo. Tentar entender o papel único dele, né? Com certeza. Quem foi esse tecton, esse artesão de Nazaré, escolhido para essa missão tão gigantesca? A fé silenciosa dele tem muito a dizer. Pois é. Então, vamos lá. Para começar, qual era o cenário? Onde essa história se passa? Bom, a gente está falando de Nazaré da Galileia. Uma aldeia que, na época, era vista como, insignificante, né? Lembra daquela fala em João? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Verdade, tinha essa fama. E tudo isso sob a ocupação romana, com Herodes o Grande como rei local, um aliado de Roma. Então o clima era de tensão política, sabe? E uma expectativa messiânica muito forte entre os judeus. Esperando um libertador. Exatamente. E é nesse contexto que José surge. E um detalhe assim fundamental que Mateus e Lucas fazem questão de mostrar é a linhagem dele. Assim, a descendência de Davi. Isso, descendente do rei Davi. Isso não era só um detalhe biográfico, era teologicamente muito poderoso. As profecias apontavam que o Messias viria da casa de Davi. Sem essa conexão, que vem legalmente por José, a reivindicação messiânica de Jesus teria um obstáculo sério ali na tradição judaica. Faz todo sentido. E a profissão dele? A gente sempre ouve carpinteiro. A palavra grega é tecton. A tradução mais comum é carpinteiro, mas o termo era mais amplo. Podia ser artesão, construtor, talvez trabalhasse com madeira, pedra. Isso mostra uma vida de trabalho manual, provavelmente modesta, né? Uma pessoa trabalhadora. E falando da linhagem, tem aquela questão curiosa, né? Mateus diz que o pai de José era Jacó, Lucas fala Eli. Como é que se resolve isso? Parece uma contradição. Essa é clássica. Gerou muitas teorias ao longo dos séculos. Uma bem antiga, proposta lá por Sexto Júlio africano, é a do casamento levirato. Que seria isso? É quando um irmão se casava com a viúva do irmão que morreu sem filhos, para dar descendência legal a ele. Então, Jacó e ele poderiam ser meio-irmãos, um sendo pai biológico, outro legal. Entendi. E tem outra teoria? Tem, sim. Uma outra forte é que Mateus estaria seguindo a linha legal, real, de José até Davi. Já Lucas poderia estar seguindo a linhagem de sangue, mas através de Maria. Ele seria pai de Maria e José, o genro. O grego de Lucas permite essa leitura, sabe? A palavra para pai de pode ter essa ambiguidade. Interessante, mas o ponto central é... O ponto central, seja qual for a teoria exata, é que os dois evangelistas precisavam firmar essa conexão de Jesus com Davi e usaram a linhagem de José para isso. O foco era garantir essa descendência legal. E, curiosamente, a mãe de José, a gente nem sabe o nome. Só muito depois, em textos apócrifos, é que tentaram dar um nome para ela, tipo Ana, mas não é confiável. Entendi. O foco total era no elo com Davi. E a família mais próxima, Maria, é claro. O artigo menciona que ela também era da tribo de Judá, e a tradição até sugere que talvez também fosse descendente de Davi. E eles estavam noivos, né? Exato, noivos. E esse noivado judaico, o Kiddushin, não era um namorico, não. Era um compromisso legalmente sério, quase um casamento já. Quer dizer que a infidelidade nesse período já era adultério. Exatamente. Com consequências pesadas, segundo a lei de Moisés, até apedrejamento. E foi bem nessa fase, antes de morarem juntos, que o anjo Gabriel aparece para Maria e anuncia a concepção de Jesus pelo Espírito Santo. Imagina a situação complexa para os dois. Puxa vida. E além de Jesus que José assume como filho, tem a menção dos irmãos e irmãs de Jesus nos evangelhos. Tiago, José, Simão, Judas. Quem eram eles? Isso também gera debate, né? Nossa, muito debate. É um ponto clássico de divergência. A palavra grega usada, adelphos, geralmente significa irmão de sangue mesmo. Para muitos protestantes, lendo o texto de forma mais direta, seriam filhos mais novos de José e Maria,
nascidos depois de Jesus. Mas tem outras visões, certo? Sim. As tradições católica e ortodoxa, para manter a doutrina da virgindade perpétua de Maria, têm outras interpretações. Uma, bem antiga, vinda de textos como o Proto-Evangelho de Tiago, diz que eram filhos de José de um casamento anterior, ou seja, meio-irmãos de Jesus. A visão do José viúvo. Isso. Outra visão, defendida por Jerônimo, é que seriam primos, argumentando que Adelphos podia ter um sentido mais amplo na linguagem da época, como parente. É um debate interpretativo, né? Diferentes pressupostos teológicos levam a conclusões diferentes sobre o mesmo texto. Entendi. A leitura mais direta aponta para irmãos, mas as outras visões têm suas razões teológicas. Exatamente. Ok, vamos avançar para os eventos marcantes. A coisa realmente começa a andar quando José descobre a gravidez de Maria. Mateus diz que ele era justo. Isso é chave. Chave mesmo. Sendo justo, ele não podia simplesmente ignorar, violaria a lei. Mas ele também era compassivo, não queria expor Maria à vergonha pública ou pior, a solução que ele pensa, um divórcio secreto discreto. Que coração, né? Justiça e misericórdia juntas. Exato. E é nesse momento de angústia, de decisão, que vem a intervenção divina. Um anjo aparece para ele em sonho. O primeiro dos sonhos, né? O primeiro de vários. E a saudação do anjo é forte. José, filho de Davi. Um lembrete da linhagem e do propósito maior ali. O anjo explica que a gravidez é obra do Espírito Santo, diz para ele não ter medo de receber Maria e ainda dá instrução. O nome do menino será Jesus e Yeshua, que significa Deus salva. E a reação de José é incrível. Sem palavras nos evangelhos, só ação. Ele acorda e faz exatamente o que o anjo mandou. Recebe Maria em casa. Mateus ainda faz questão de dizer que ele se absteve de relações com ela até o nascimento. Que fé! Uma obediência e um autocontrole notáveis, né? Colocar o plano de Deus acima de qualquer coisa, de convenção social, de dúvida pessoal. Logo depois tem a viagem para Belém, por causa do censo de César Augusto. Isso. Como José era da casa e família de Davi, ele tinha que ir se registrar em Belém, a cidade de Davi. Uma viagem longa, né? De Nazaré até lá, uns 150 quilômetros. E com Maria grávida quase na hora. Deve ter sido bem difícil. Certamente. Uma viagem árdua. Mas olha que interessante. Essa ordem do imperador romano acaba sendo meio para cumprir a profecia de Miqueias, que dizia que o Messias nasceria em Belém. É verdade. Tudo se encaixando. Chegando lá, a cidade lotada por causa do censo, Lucas diz que não havia lugar para eles na Catalima. Essa palavra Catalima provavelmente não era uma estalagem comercial como a gente imagina. Talvez um quarto de hóspedes numa casa de família que já estava cheio. Ah, entendi. Por isso acabaram num lugar mais simples. Exato. Talvez uma gruta ou um estábulo, um lugar onde guardavam animais. E a manjedoura, o coxo dos animais, vira o berço. Ali, José vê acontecer o que o anjo tinha dito, a promessa se tornando realidade. Os primeiros a receberem a notícia não são os poderosos, mas pastores, guiados por anjos. Depois disso, José, como bom judeu, segue os ritos religiosos, né? Sim, fundamental. No 8º dia, a circuncisão e a nomeação oficial, Jesus. Ao fazer isso, José assume publicamente a paternidade legal. E 40 dias depois do nascimento, eles vão ao templo em Jerusalém. Para que exatamente? Para o rito de purificação de Maria, exigido pela lei após o parto, e para apresentar Jesus, o primogênito, a Deus. E tem um detalhe aí sobre a oferta que eles fazem, né? Tem, e é muito revelador. Lucas registra que eles ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. Essa era a oferta que a lei de Levítico permitia aos mais pobres fazerem. Quem não tinha condição de oferecer um cordeiro, isso confirma a condição humilde da família. Viviam com simplicidade mesmo. E lá no templo acontecem encontros importantes. Muito importantes. Primeiro, Simeão, um homem idoso, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo tinha revelado a ele que não morreria antes de ver o Messias. E ele reconhece Jesus? Na hora.
pega o menino no colo, louva a Deus e diz palavras incríveis sobre Jesus ser a salvação, luz para os gentios e glória de Israel. Mas ele também diz algo enigmático para Maria. A parte da espada. Exato, que Jesus seria um sinal de contradição para a queda e reerguimento de muitos e que uma espada atravessaria a alma dela. José e Maria, diz Lucas, ficaram maravilhados, talvez uma mistura de espanto e apreensão. Imagino. E depois ainda tem a profetisa Ana. Sim, Ana, uma viúva bem idosa que vivia no templo. Ela também reconhece o menino e começa a falar dele para todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Esses encontros no templo são como confirmações divinas da identidade daquela criança. Que sequência de eventos. E aí Mateus nos conta sobre os magos. Isso, os magos do Oriente, que seguem uma estrela procurando o rei dos judeus que nasceu. Eles chegam em Jerusalém, causam um alvoroço, Herodes fica perturbado. E eles encontram a família onde? Olha que detalhe interessante. Mateus diz que eles encontraram um menino com Maria, sua mãe, numa casa oíquia. Isso sugere que eles já não estavam mais naquele local improvisado do nascimento. Talvez tivessem encontrado uma moradia mais estável em Belém nesse meio tempo. Faz sentido. E os presentes famosos? Ouro, incenso e mirra. E o aviso sobre Herodes? Sim, presentes simbólicos, dignos de um rei. E depois de adorarem, os magos são avisados em sonho para não voltarem a Herodes e vão embora por outro caminho. E a reação de Herodes não demora. Não mesmo. Logo que os magos partem pela segunda vez, o anjo aparece a José em sonho. A mensagem é urgente. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E a reação de José? Imediata, de novo. O texto diz que ele se levantou, tomou o menino e a mãe de noite e partiu para o Egito. Tornam-se refugiados para escapar da fúria de Herodes, que ordena o massacre das crianças em Belém. Impressionante a prontidão dele. Protetor mesmo. Totalmente. E Mateus vê nisso o cumprimento de outra profecia, de Oséias. Do Egito chamei o meu filho. A obediência de José salva a vida de Jesus e ainda cumpre as Escrituras. Eles ficam no Egito até a morte de Herodes, né? E aí vem outro sonho. O terceiro sonho registrado por Mateus. O anjo diz que os que queriam matar o menino já morreram e que é hora de voltar para a terra de Israel. Mas aí surge um problema, né? Sim. Ao voltar, José fica sabendo que Arquelau, filho de Herodes, conhecido pela crueldade, estava reinando na Judéia, que era a região de Belém. Ele fica com medo de ir para lá, uma cautela compreensível. E o que acontece? Pela quarta vez, ele é avisado divinamente em sonho. A instrução agora é para se retirar para a região da Galileia. E ele vai e volta a morar na cidade deles, Nazaré. E Mateus conecta isso a outra profecia. Sim, ele diz que isso cumpriu o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. A origem exata dessa citação é debatida, mas a conexão é feita. Essa sequência toda de sonhos e obediência mostra uma dependência constante de José na orientação divina para proteger a família. Uau! Esses primeiros anos foram intensos. Mas depois disso, a narrativa dá uma acalmada, né? Entramos nos chamados anos silenciosos em Nazaré. O que a gente pode imaginar desse período? Bom, a gente imagina José trabalhando como técton, sustentando a família, e, como era o costume e dever de um pai judeu, ensinando Jesus. Não só o ofício, tanto que Jesus depois é chamado de o carpinteiro em Marcos, mas também a Torá, as orações, as tradições judaicas. Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E a última vez que José aparece mesmo nos evangelhos é naquela viagem para Jerusalém, certo? Exato. A última menção explícita. A família ia todo ano para Jerusalém para Páscoa. Quando Jesus tem 12 anos, acontece aquele episódio famoso. O menino some. Exato. Na volta para casa, José e Maria percebem que Jesus não está na caravana. Voltam aflitos para Jerusalém e depois de 3 dias encontram ele no templo, sentado no meio dos doutores da lei,
ouvindo e fazendo perguntas, todos admirados com a inteligência dele. E a reação dos pais? Maria expressa angústia. Filho, por que fizestes isto conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. É a única vez que ouvimos uma fala direcionada a José, mesmo que indiretamente. E a resposta de Jesus é marcante. Muito. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convinha estar na casa ou tratando dos assuntos de meu pai? É a primeira indicação clara da consciência de Jesus sobre sua filiação divina, distinta da terrena com José. Um momento de virada, talvez. Com certeza. Mas mesmo assim, Lucas termina dizendo que Jesus voltou com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Ele entende sua missão, mas ainda se submete aos pais terrenos. E depois desse episódio, silêncio. José desaparece das narrativas. Não o vemos no ministério público de Jesus. O que se conclui disso? A conclusão mais comum, baseada no que a gente não vê, nas evidências indiretas, é que José provavelmente faleceu antes de Jesus começar seu ministério público, ali por volta dos 30 anos de Jesus. Quais são essas pistas? Primeiro, a ausência dele em eventos importantes onde Maria está presente. O mais claro é nas bodas de Caná, no início do ministério. Maria está lá, age, fala com Jesus, mas nenhuma menção a José. Faz sentido. Que mais? Segundo, tem aquele episódio em Nazaré, quando Jesus volta para pregar na sinagoga. As pessoas reagem com estranheza e dizem: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Marcos 6,3. Chamar alguém pelo nome da mãe era mais comum se o pai já fosse falecido. Interessante esse detalhe cultural. E terceiro, talvez o mais forte, é o momento da cruz. Jesus, agonizando, vê sua mãe e o discípulo amado João, e diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo: eis aí tua mãe. E a partir daquele momento, João a acolhe. Esse gesto de Jesus de confiar Maria aos cuidados de João sugere fortemente que ela não tinha mais o marido José para ampará-la. São evidências indiretas, mas bem fortes juntas. Exato. A Bíblia não diz como ou quando ele morreu. Claro que a tradição posterior, especialmente textos apócrifos, como a história de José, o carpinteiro, lá do século VI, VII, tentaram preencher essa lacuna. Narram a morte dele com detalhes, cercado por Jesus e Maria, muitas vezes com uma idade bem avançada, tipo 111 anos. Mas esses textos são considerados lendários, não fontes históricas confiáveis. Entendi. Ele some silenciosamente da narrativa canônica. Mas falando do caráter dele, mesmo sem dizer uma palavra registrada, as ações falam muito alto. Mateus o chama de justo, díkaios. O que isso realmente implica? Díkaios em grego, ou tzadik em hebraico, é um termo pesado. Não é só seguir regras. Descreve alguém que tem uma relação correta com Deus e com a comunidade, que vive a lei, a Torá, mas com um coração devoto, com integridade. Mas a justiça dele não era fria, né? De jeito nenhum. O mais impressionante em José é que essa justiça é totalmente temperada por compaixão, por misericórdia, hélios em grego. Isso fica claríssimo na primeira reação dele à gravidez de Maria. Ele queria ser justo com a lei, mas também profundamente misericordioso com ela, tanto que planeja o divórcio secreto para não a expor. Ele vive na prática aquilo que Jesus ensinaria depois, a misericórdia acima do legalismo puro. Que exemplo. E a outra marca dele é a obediência, né? Sem dúvida. 4 sonhos, 4 instruções divinas bem claras e diretas, e 4 respostas imediatas. Aceitar Maria, fugir para o Egito, voltar para Israel, desviar para Galileia. Ele não questiona, não hesita, mesmo quando as ordens envolvem arrancar a vida pela raiz, enfrentar perigos, mudar todos os planos. É o modelo da fé que age, que confia na orientação de Deus, mesmo sem entender tudo. Um contraste com outras figuras bíblicas que hesitaram, né? Exatamente. A obediência dele é silenciosa, mas radical. E aquele título que o anjo usa no primeiro sonho, Filho de Davi.
Qual o peso teológico disso para José e para Jesus? Assim, obscura, né? Reduzida a um artesão numa aldeia qualquer da Galileia, mas é através da paternidade legal de José que Jesus, o Filho de Deus, nascido de Maria, é oficialmente inserido na casa e na família de Davi. Então isso era essencial para o título de Messias. Essencial. Fundamenta o direito de Jesus ao título de Messias, de Rei dos Judeus. Sem a paternidade adotiva de José, essa conexão legal, que era fundamental para a expectativa judaica, estaria faltando na narrativa dos evangelhos. Interessante como a paternidade legal tem esse peso todo. Define, ou melhor, exemplifica uma paternidade que vai muito além da biologia. Ele cumpre todas as funções essenciais de um pai segundo o coração de Deus. Ele é o protetor, que arrisca tudo para salvar a criança da fúria de Herodes. Ele é o provedor, que trabalha duro com as próprias mãos para sustentar a família humildemente. Certo. E ele é o mestre, o primeiro rabino de Jesus, ensinando a Torá, as orações, a fé judaica e também um ofício digno. Ele demonstra que ser pai é fundamentalmente uma questão de amor, de sacrifício, de responsabilidade, de formação do caráter. Uma figura muito rica, mesmo no silêncio. E essa força toda, claro, inspirou outras histórias fora da Bíblia, né? Sim, bastante. Especialmente nos chamados textos apócrifos, que tentaram preencher as lacunas deixadas pelos evangelhos canônicos. O proto-evangelho de Tiago, do século II, e a história de José o Carpinteiro, séculos depois, são exemplos. O que esses textos costumam dizer sobre ele? Uma ideia muito comum nesses textos é a de que José era um homem já idoso e viúvo quando se tornou noivo de Maria, e que já tinha filhos de um casamento anterior. Para explicar os irmãos de Jesus? Exatamente. Era uma forma de explicar a menção aos irmãos e irmãs de Jesus nos evangelhos, e ao mesmo tempo reforçar a ideia da virgindade perpétua de Maria. Também o apresentava mais como um guardião do que como um esposo no sentido pleno. A história de José, ao narrar a morte dele assistida por Jesus e Maria, ajudou a popularizá-lo como padroeiro da boa morte. Mas, é importante frisar, são textos com elementos lendários, escritos bem depois, não são escritura canônica. Entendi. São tradições, não história no mesmo nível dos evangelhos. E essa veneração se reflete hoje em algumas tradições cristãs, certo? Com certeza. Na Igreja Católica, a devoção a São José cresceu demais, principalmente a partir da Idade Média. Em 1870, Pio IX o declarou patrono da Igreja Universal. Pio XII, em 1955, instituiu a festa de São José Operário, ligando-o ao mundo do trabalho. E João XXIII, em 1962, incluiu o nome dele no cânon romano, a principal oração eucarística da missa. E na ortodoxia? Na tradição ortodoxa, ele também é venerado como São José, o noivo. Tem uma festa dedicada a ele no domingo logo após o Natal. E eles geralmente seguem a visão dos apócrifos de que ele era um viúvo idoso com filhos do casamento anterior. Em ambas as tradições, ele é visto como um grande modelo de virtude, fé, obediência, pureza, paternidade e um intercessor poderoso. Para a gente ir fechando os detalhes, o nome José, Yosef em hebraico, tem algum significado especial? Tem sim. É um nome hebraico super clássico, né? Vem do patriarca José, filho de Jacó, lá do Gênesis. E o nome tem um duplo significado interessante ligado ao nascimento dele em Gênesis 30. Qual seria? Quando ele nasceu, a mãe dele, Raquel, que era estéril, disse duas coisas. Primeiro, relacionado ao verbo asaf, Deus tirou, asaf, a minha vergonha. E segundo, relacionado ao verbo Yosef, que o Senhor me acrescente Yosef, outro filho. O significado principal do nome vem desse segundo verbo, Yosef. Ele, Deus acrescentará, ou que ele acrescente. Carrega essa ideia de adição, de bênção futura. Que bonito. Bom, fazendo uma síntese então de tudo que a gente conversou, José emerge das páginas do Evangelho não por palavras, mas por ações. Ações silenciosas, mas decisivas. Um homem de fé prática, de obediência radical e imediata, de uma justiça cheia de compaixão.
um protetor essencial para Jesus e Maria. E, claro, sua linhagem davídica e sua paternidade legal foram peças-chave no plano de Deus. Exatamente. Então, o que tudo isso significa para nós, talvez? Quem sabe um lembrete de que a força real, o impacto duradouro, muitas vezes mora menos no discurso e mais na ação fiel, na vida vivida com integridade, mesmo que discretamente. A vida de José é um testemunho poderoso disso. Perfeito. José é um exemplo incrível de confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias são totalmente confusas, perigosas, humanamente inexplicáveis. Ele mostra que retidão e misericórdia não só podem, como devem caminhar juntas. A obediência à vontade de Deus para ele não anulava a compaixão pelo próximo. Ele se torna, assim, um modelo atemporal de integridade, de responsabilidade, de cuidado paterno. E isso levanta uma questão importante para a nossa própria vida, né? Como a gente equilibra essa busca por obedecer aos princípios em que acreditamos com a prática ativa da compaixão e da misericórdia nas nossas decisões diárias? Uma ótima pergunta. E para fechar mesmo, fica uma provocação, uma reflexão. A fonte que a gente usou hoje, o artigo do Diego Pereira do Nascimento, destaca que José ensinou a Jesus não só um ofício, mas também a Torá, as Escrituras, a fé judaica. Se a gente pensa nos ensinamentos posteriores de Jesus sobre Deus como um pai amoroso e próximo, sobre compaixão radical que ultrapassa barreiras, sobre o valor do trabalho honesto, sobre uma justiça que busca o coração da lei e não só a letra fria, fica a pergunta: até que ponto o exemplo silencioso, a fé vivida no cotidiano, a orientação constante de José durante todos aqueles anos escondidos em Nazaré, podem ter ajudado a moldar a própria humanidade de Jesus, preparando o terreno para o ministério que viria depois? Fica aí essa reflexão sobre o impacto profundo e muitas vezes invisível que pais, mães, cuidadores, mesmo os mais discretos como José, têm na formação daqueles que Deus confia aos seus cuidados.